Questão 7. Esmeralda tem um círculo de cartolina dividido em N setores circulares, numerados de 1 a N no sentido horário. De quantas maneiras Esmeralda pode pintar a cartolina, pintando cada setor com uma cor, tendo disponíveis K cores e de modo que quaisquer dois setores circulares vizinhos, isto é, que têm um segmento em comum como fronteira, tenham cores diferentes? Note que isso implica que os setores de números 1 e N devem ter cores diferentes. Muito bem. Então, entendeu o problema, né? A primeira coisa, né? A ideia, então vamos ver a ideia primeiro qual é. Depois nós vamos fazer alguns casos para a gente entender. Você tem vários setores circulares, são N, que ele diz ali, né? E aí, o que você tem que fazer? O que tem que ser feito, né? Aqui você vai pintar com uma cor. Eu vou dar um número por enquanto para a cor, uma cor. Aqui tem que ser uma cor diferente dessa, uma cor 2. Bom, aí já não ficou bom colocar números, porque aqui tem que ser uma cor diferente da 2. Então qualquer cor pode ser a 1 de novo, né? Então uma outra cor aqui, e agora ficou uma notação ruim para dizer isso, né? Porque eu posso ter qualquer outra cor diferente da 2. Podemos pensar assim, né? Então diferente, eu vou colocar assim, diferente de 2, tá? Ficar assim. Então aqui seria diferente de 1, né? Aqui eu vou ter que ter uma cor diferente de 3. Eu tenho que me preocupar com o vizinho seguinte, mas eu posso ir pensando dessa maneira e assim por diante. O problema é que quando eu chegar no final, né, a cor que eu vou escolher como diferente dessa também tem que ser diferente dessa. Então aqui teria dois diferentes, né? Teria duas cores diferentes para que sejam todas segundo o critério que ele peça, que as cores vizinhas não sejam as mesmas cores. Vizinhas nesse sentido de fazerem fronteira com o raio da circunferência. Então vamos pensar um pouquinho alguns casos particulares, né? Tá? Quantas possibilidades nós temos? Bom, se o N for 1, quer dizer, é um setor só, bom, aí não tem nada, o setor só é o próprio círculo. Como eu tenho K cores, então eu tenho K possibilidades. Qualquer uma das K cores eu posso botar aqui. Fácil isso, né? Tá, vamos analisar mais um pouquinho. Se eu tiver dois setores, o que acontece? Se eu tiver dois setores, ele não diz que os setores têm que ser iguais, né? Você pode desenhar como você quiser aqui. Você pode desenhar, dividir ao meio, ou pode fazer uma coisa assim, ó, um setor e outro, tá? Não interessa aí digamos, o tamanho do setor. Mas eu tenho K cores. Bom, aí já é um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu tenho K opções para colocar aqui, né? E isso aqui é um setor só. Sobram K menos 1 possibilidades aqui. Então no total eu tenho K vezes K menos 1 possibilidades. É o princípio multiplicativo, né? Quer dizer, você tem, para cada cor que você fixa aqui, você tem K menos 1 possibilidades de cores aqui, que sejam diferentes daquela. Então o total é K vezes K menos 1. Tá? K vezes K menos 1. Então no primeiro caso deu K, agora deu K vezes K menos 1. Vamos fazer para N igual a 3. Interessante fazer essas experiências, vamos chamar entre aspas de experiências, para ver o que acontece. Inclusive para chamar a atenção de vocês também de uma coisa que pode se pensar, né, que você pensa vale uma vez, vale duas vezes, vale três, vale sempre. Não é bem assim. Bom, aí, eu tenho, o que vai acontecer aqui? Digamos que aqui eu vou escolher esse como o primeiro setor que eu vou pintar. Então eu tenho K possibilidades de colocar uma cor aqui. Aí eu vou preencher esse. Nesse aqui eu vou ter K menos 1 possibilidades. Por quê? Porque é qualquer cor que seja diferente da cor que foi escolhida lá. Quando eu chegar no último, essa cor tem que ser diferente dessa e dessa. Então eu já usei uma aqui e outra aqui. Sobram quantas? K menos 2. Portanto o total é K vezes K menos 1 vezes K menos 2 possibilidades. Possibilidades de pintar, né? De pintar o... Veja bem que se você olhar para esses três casos, né, você fica muito tentado a fazer uma coisa, né? Que é o seguinte, né? Você tem aqui N igual a 1, você tem
K possibilidades. N igual a 2 você tem K vezes K menos 1. N igual a 3 você tem K vezes K menos 1 vezes K menos 2. Né? Então a impressão que dá é que vai ser assim sempre. K vezes K menos 1 vezes K menos 2 até K menos... Repare que aqui, o número que está aqui é esse menos 1. Até menos o N menos 1. Né? Mas isso é uma generalização extremamente perigosa. E aqui também está um problema. Porque você não sabe exatamente como é que é essa relação do N e do K. Né? Quem é maior do que o que? Não está dizendo que tem mais cores do que setores possíveis, etc. Tem que fazer uma generalização. Então, cuidado que talvez a generalização que com N igual a 4, será que N igual a 4 vai dar K vezes K menos 1, K menos 2 vezes K menos 3? Vamos ver o caso N igual a 4. Vamos raciocinar no N igual a 4 para ver o que acontece. Que já fica um pouquinho mais complicado agora. O N for igual a 4, vamos lá. Fazer assim fica mais fácil. 4 setores aqui, dividir a pizza em 4. Muito bem, você começa por aqui, eu tenho K possibilidades. Tá? Próximo setor eu vou fazer sempre assim. Próximo setor eu vou pintar com qualquer cor diferente da que eu escolhi lá. E portanto sobram K-1 possibilidades de cores. Agora o que pode acontecer? Pode acontecer duas coisas. Ou eu vou pintar nesse setor aqui a mesma cor que está lá, que pode ser. Então a cor que já está escolhida lá seria uma possibilidade só que já está escolhida lá. E nesse caso, para esse setor, quantas possibilidades sobram? Sobram de novo K-1 possibilidades, por causa do K. Então se eu fixo esse 1 aqui, né, eu tenho por enquanto o que? K vezes K-1 vezes K-1. K-1 ao quadrado possibilidades. Tá? Eu tenho isso por enquanto. Agora, tem o segundo caso possível. O segundo caso possível seria o seguinte. Eu devia ter feito um desenho mais dividido para somar aqui. É que você não fixe aqui. Então eu vou fazer um desenho um pouquinho menor aqui. Foi mal, né? Mas vamos fazer assim. Fazer assim. A segunda possibilidade é que eu tenha K cores aqui. Ponho K-1 cores aqui. E aí, novamente, eu ponho K-1 cores, não fixo a mesma cor lá. Eu, de novo, escolho aqui K-1 cores que seriam diferentes, poderiam ser diferentes dessa aqui. Tá? Então, o que vai acontecer nesse caso? Né? Então, nesse caso, vamos pensar assim, que seja uma cor que não seja nem essa e nem essa. Porque antes eu escolhi essa, quando eu botei 1, é a mesma cor de lá. Uma cor que não seja nem essa nem essa. Então aqui eu tenho K menos 2 possibilidades. Tá? E finalmente aqui, quantas cores eu posso botar? Eu quero que essa cor seja diferente da escolhida aqui e diferente dessa. Porque essa não é essa. Tá? Então aqui essas duas coisas são diferentes agora nessa consideração. Então sobrariam quantas ainda? K menos 2. Portanto, nesse caso eu ainda tenho K vezes K-1 vezes K-2 ao quadrado. Então eu tenho que somar os dois casos. Mais K vezes K-1 vezes K-2 ao quadrado. Então é isso que nós temos para o caso de N igual a 4. Isso sai completamente daquele padrão que a gente estava vendo antes, né? Na verdade nós podemos fazer essa conta. Puxa, eu devia ter deixado o espaço aqui. Nós podemos fazer essa conta, melhorar isso aqui e escrever da seguinte maneira. Só um pouquinho diferente, né? Nós podemos ainda escrever aqui, ó. Isso vai ser igual, tá? Botando K vezes K-1 em evidência. O que sobra aqui? Sobra K-1 daqui. E sobra aqui mais K-2 ao quadrado. Eu vou deixar por enquanto assim, tá? Fica assim. Então essa é uma resposta que a gente podia desenvolver, né? Mas é a resposta para N igual a 4, tá? Bom, então a pergunta agora é, como é que vai ser no caso geral, né? Como é que eu vou fazer isso no caso geral? Então vamos fazer agora, proceder um raciocínio um pouco diferente, que é um raciocínio bastante interessante, né? Então, caso geral. E vocês vão ver que surpreendentemente, né? Muita vezes a gente pensa que a gente vai chegar diretamente simplesmente a uma fórmula, né, para as possibilidades com um N qualquer. De repente não é bem assim que a gente chega, tá? A gente às vezes chega, isso é existem alguns artifícios, né, para a gente fazer isso,
A gente chega não exatamente numa quantas possibilidades para o caso n, mas de repente para o caso n mais algum caso n-1, n-2, alguma coisa assim. Então veja bem, vamos chamar de AN, né? Vamos chamar de AN o número de possibilidades, né? O número de possibilidades de pintar como é que ele chamou aqui? Ele chamou um círculo mesmo, né? Um círculo de cartolina, de pintar o círculo, né, com n setores, um pouquinho separado aqui, mas não existe isso, setores, n setores, usando k cores, tá? Vamos chamar assim. Então agora vamos raciocinar como é que seria, como é que a gente poderia fazer isso, tá? De que maneira que a gente podia fazer. Vamos ver o mecanismo, né? O mecanismo, vamos fazer um desenho, a gente acho que pode usar aqui, é um pouquinho pequeno, mas dá pra gente pensar no nosso desenho geral. E vamos começar. O primeiro setor eu ponho k cores, o setor seguinte eu ponho k menos 1 cores, desde que seja diferente dessa. Quando eu passar para o próximo, não estou olhando para o lado de lá. Eu tenho que ter um setor com uma cor diferente desse. Então continua sobrando k menos 1 cores. Quando eu passar para o próximo, eu só preciso pensar no que vem anteriormente em sentido, andando de novo em sentido anti-horário, né? Não estou olhando para cá. Então se eu pintei isso com uma cor, aqui é uma cor diferente desse, tem k menos 1. No momento que eu fixei a cor aqui, eu tenho k menos 1 cores que são diferentes daquela cor que você botou lá. Aqui é a mesma coisa, k menos 1 e vai assim por diante. Vai botando sempre k menos 1. O problema é quando chegar no final, né? Por quê? Porque no final, na verdade, na antepenúltima, aqui ó, nós temos a penúltima cor. A penúltima você botou também k menos 1 cores. E agora o que vai acontecer aqui, né? O que vai acontecer aqui? Então tem duas possibilidades, tá? Você considera k menos 1 cores de novo, diferente dessa. Vamos pensar em k menos 1 cores. Mas aí acontecem duas coisas quando você bota k menos 1. A cor é diferente dessa, mas é a mesma do que foi pintado aqui, ou não, tá? Então, olha só. O que vai acontecer? Duas possibilidades. Então você botou k menos 1 e aqui de fato você pinta com k menos 1 também, né? Na verdade é k menos 1. Vou botar o k menos 1 aqui, cores. Mas duas coisas podem acontecer. Repetindo, a cor, claro que é diferente dessa, mas ela pode ser igual ou diferente dessa. Se ela for diferente dessa, eu pintei um setor com n, né, um círculo de n setores com k cores, de maneira que as vizinhas não sejam iguais. Se a cor que eu acabou escolhendo aqui for igual a essa, na verdade eu posso olhar isso como um setor, um círculo de n-1 setores. Que aí eu junto esses dois, é a mesma cor junto como um setor só. Então passa a ser o que? n-1 setores. Vou numerar aqui por fora. Esse aqui seria o setor 1, esse aqui era o 2, o 3, o 4, etc. Este teria sido o n-1 e este aqui seria o n. Mas se a cor for a mesma, eu junto os dois numa só. Eu passo a ter n-1 setores. E isso, reparem bem que isso vai me dar todas as possibilidades de pintar tanto um círculo com n setores como com n-1 setores. É uma possibilidade ou outra. Ou eu vou ter n setores com as cores distintas, ou n-1 setores com as cores distintas, né? O único problema é no finalzinho que junto numa só. Isso quer dizer o que para a gente? Quer dizer então o seguinte, que se eu fizer esta conta, que conta é essa aqui? Essa conta é k vezes quantos k-1 que eu tenho? Eu tenho desde o 2 até o n, são n-1 k's, tá? No total eu tenho n k's. Mas eu tenho n setores, esse setor foram k cores, e depois eu tenho n-1 setores com k-1 cores. Então k vezes k-1 elevado a n. Isso aqui não é o AN, isso aqui na verdade é a maneira de pintar o círculo com n setores e também com n- setores diferentes. Portanto, o que a gente obteve é uma soma. O que a gente obteve é que o AN, lembre-se que a N é o que está escrito aqui, né? A n é o número de possibilidades de pintar o círculo com n setores usando k cores. E agora eu vou falar do AN-1. Mais o AN-1, que é
o número de possibilidades de pintar o círculo com n-1 setores usando k cores, isso me dá k vezes k-1 elevado a n. Então eu tenho essa soma, isso que eu consigo generalizar, essa soma. Bom, mas vocês vão dizer, isso não resolve o meu problema, porque eu preciso uma fórmula para o AN. Tudo bem, só por curiosidade, né, vamos aproveitar e ver se isso está valendo, se essa fórmula que a gente obteve aqui, de fato bate se eu pegar, por exemplo, o A4 mais o A3 que eu obtive antes, né? Vamos lembrar como é que era o A4, como é que era o A3. Olha, o A4, quando ele negou o A4, tá aqui, ó, deu esse número aqui em cima. Então isso aqui vai ser k-1 que multiplica k-1, vou botar um parênteses aqui, mas não precisa, mais k-2 elevado ao quadrado, mais, agora eu vou botar o A3 embaixo. O que era o A3? Com n igual a 3. O A3 era isso aqui, k vezes k-1 vezes k-2. O mais k vezes k-1 vezes k-2. Quanto é que está dando isso aqui? Bom, vamos botar em evidência k vezes k-1. O que sobra? Sobra aquilo que está lá, k-1 mais k-2 ao quadrado, mais k-2 daqui, certo? Isso aqui é igual k-1, e aqui agora eu posso fazer o que? Aqui eu posso botar em evidência k-2 nessa parte, então eu fico com k-1 mais k-2 em evidência, e vai sobrar k-2 mais 1. k-2 mais 1 vai ficar k-1. Finalmente, botando k-1 em evidência novamente, vamos ver se cabe aqui ainda. Isso aqui fica igual a k-1. Boto k-1 em evidência e vem para cá, então vai ficar k-1 ao quadrado. E o que sobra dentro? Sobra 1 mais k-2, 1 menos k mais k-2, que é quanto? É k-1 de novo. Portanto, isso vai dar k vezes k-1 elevado ao cubo, olha lá. No caso, o n aqui está sendo 4, né? A4 mais A3, a n mais a n-1. Para n igual a 4, eu usei A4 mais A3. Tem alguma coisa errada que eu fiz na minha fórmula? Eu acho que sim, né? Acho que eu fiz uma coisa errada, claro, eu fiz uma coisa errada desde o início. Desculpe, vamos só voltar um instantinho no nosso raciocínio. Está aqui, ó, que houve um erro. Então, olha só, voltando, né? Tá meio estranho, a fórmula não está batendo. Lembre-se que eu falei aqui que nós tínhamos um setor com K cores, depois aqui o K, possibilidade de K-1 com N-1 setores. Tá certo, é assim, N-1. Tá? Desculpem essa. Então aqui vai ficar N-1. Nessas alturas, vocês estão assistindo o vídeo, eu espero que alguém já tenha detectado o erro, né? Eu espero só que não tenha terminado de ver o vídeo, porque disse, já está errado, não vou ver mais. Mas aqui nós estamos corrigindo agora, correção de rota, né? E finalmente nós chegamos então na resposta certa. N, quando N for 4, vai ficar K, K-1, 4-1, 3. De fato, então agora sim, né, a fórmula está batendo. Mostra às vezes que é interessante fazer uma verificação para ver se a gente não fez uma besteirinha aí no meio do caminho, né? Muito bem. Então nós temos isso, essencialmente o que nós temos é isso. Agora o problema é como é que eu vou chegar numa fórmula para o AN. E aí nós temos um truque para fazer isso, né? O truque é você começar a escrever essa fórmula mudando o N, a N, N-1, depois a N-1 mais a N-2, etc. E trocando o sinal para depois você fazer uma soma e fazer um cancelamento. Esse é um truque, digamos, clássico para esse tipo de coisa, tá? Essa ideia, esse truque surge quando você trabalha às vezes em fórmulas para você deduzir fórmulas em progressão geométrica, alguma coisa assim, né? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou botar a fórmula aqui em cima de novo, a expressão geral do AN está muito em cima, né? Então vamos botar um pouquinho mais para baixo. AN mais AN-1, agora está melhor, né? Igual a K, K-1 elevado a N-1, agora está certo, né? Muito bem, então vamos começar a escrever assim, ó. Bom, eu vou repetir aqui, na verdade eu vou repetir essa fórmula, vou fazer um pouquinho mais para cá, para a gente só ter um espacinho para... Ou vou deixar já assim melhor, acho que é mais prático direto. Agora o que eu vou escrever? Agora eu vou escrever o AN-1, vou colocar aqui embaixo o AN-1,
E o próximo aqui eu vou botar n menos 2. Só que seria a soma, mas em vez de fazer a soma eu multiplico por menos 1. Multiplico por menos 1, vai ficar um menos, e aplico a fórmula, k, né? Quando passa a ser n menos 1, o que tem que aparecer? K menos 1 elevado a quanto? A n menos 2. Porque é sempre assim, esse número aqui aparece menos 1, então n menos 1, menos 1, menos 2. O próximo termo seria 100, agora com sinal de novo positivo, a n menos 2 mais o a n menos 3. E aí fica positivo e fica k menos 1 elevado a n menos 3. E assim por diante. Estão vendo como é que é o procedimento? Assim por diante, até a gente chegar no A3, até eu chegar em A3, porque eu já conheço o A3, é um lugar onde eu conheço, né? Na verdade eu conheço o A4, mas eu escrevi o A4, eu poderia bater no A4 mais A3 que eu já conheço, mas eu vou vir até o A3 com o A2. Bom, agora eu não sei qual é o sinal. Que sinal que eu boto aqui? Se é menos ou é mais? Então como é que eu vou saber esse sinal? Uma das maneiras de ver isso é a seguinte. Reparem que o sinal é negativo quando eu tiver o quê? N menos um número ímpar. Não é isso? Ó, menos 1 elevado a N menos 1. Aí é menos. Aqui, ó, menos 1 elevado a N menos 1, menos 0. N menos 1, aqui é N menos 2. Então o sinal é par. Quando for N menos um número ímpar, eu vou ter o sinal negativo. Então eu vou botar assim, menos 1, né? Elevado. Eu deveria escrever o que? Então eu deveria escrever, o que é o 3? O 3 é n menos 3, não é isso? Eu deveria escrever, eu acho que eu vou escrever aqui, lembrando, vamos lembrar isso aqui, acho que eu vou fazer aqui, ó. Depois eu vou fazer essa soma, né? Vamos lembrar aqui, vou escrever num canto aqui, não pode ser muito no canto. Lembre-se que 3 você pode escrever como n menos 3, tá? Então aqui deveria ser o que? Menos 1 elevado a n menos 3. Porque se for par vai dar positivo, se for ímpar vai dar negativo, o n menos 3. Mas em vez de escrever n menos 3, o sinal de n menos 3, quer dizer, menos 1 elevado a n menos 3, é o mesmo que menos 1 elevado a n menos 1. Não é isso? Tanto faz, porque se n menos 3 é par, o n menos 1 é par. E aí o n mais 1 também é par. Se o n menos 3 é ímpar, o n menos 1 também, eu estou pulando de 2 em 2. O n menos 1 também é ímpar, o n mais 1 é ímpar. Então eu vou botar n mais 1. Tá? E mesma coisa aqui, mais, e agora vai ficar apertado, eu fiz uma bobagem aqui, mas menos 1, ficou um pouquinho apertado, aqui tem 1, menos 1, elevado também a n mais 1, a 2. E isso tem que ser igual aqui. E também tem o problema do sinal, mas o sinal é a mesma coisa, menos 1 elevado a n mais 1, e aqui nós temos k vezes k menos, k menos 1 elevado a quanto? Elevado a esse número menos 1, que é 2. Então o que a gente vai fazer agora é uma soma disso tudo aqui, vamos somar tudo isso aqui. Então reparem bem, eu já vou escrever, não vou escrever aqui, eu vou passar para uma próxima folha, mas reparem o que vai acontecer quando a gente somar. Quando a gente somar, esse cancela com esse, aqui que está o grande truque, né? O n menos 2 tem menos, aqui tem mais. Esse aqui está mais, no próximo vai ser menos. E assim por diante. Sempre tem um aqui à direita que cancela com o de baixo à esquerda, etc. Até este aqui vai ser cancelado aqui em cima. O que vai sobrar? Vai sobrar apenas, vão sobrar esses dois termos aqui, ó. Apenas esses dois termos aqui. No lado direito. E no lado esquerdo vocês vão ter essa soma. Tá? É uma soma que tem, na verdade, uma mudança de sinal. E o que acontece aqui? Olha, esses termos, k vezes k menos 1 elevado a n menos 1, k vezes k menos 1 elevado a n menos 2. O que vocês reconhecem aqui? Você reconhece que você está multiplicando, ou dividindo, se quiser, né? De cá para cá está dividindo por k menos 1. Aqui de baixo para cima você está multiplicando, né? Por k menos 1. Tá? Então você tem, o que você tem? Vamos olhar de baixo para cima que é melhor. Deixando o sinal à parte, o que você faz? O de cima é k menos 1 ao cubo. O outro é k vezes k menos 1 a quarta, etc. Você está multiplicando por k menos 1. Só que não é por k menos 1, o sinal está sempre alterando. Então você está multiplicando de termo para termo por menos k menos 1. E nós reconhecemos uma progressão geométrica de razão menos k menos 1. Ok? Então a gente vai trabalhar com isso, né? Vamos trabalhar com essas duas coisas. Eu vou escrever aqui na próxima página. Primeiro, o que vai ficar do lado de cá? Do lado de cá vai ficar o AN mais isso. Tá? Então vou escrever aqui, vai ficar AN mais menos 1 elevado a n mais 1 vezes a2, certo? Tá. Igual
igual. Vou passar aqui para baixo para ter espaço, igual. Então isso aqui que eu escrevi são esses dois termos. Agora eu vou escrever o que? Eu vou escrever essa soma, tá? Essa soma aqui, muito bem. Essa soma, eu não vou ainda me preocupar com a questão do sinal, tá? Não vou me preocupar com a questão do sinal. Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever, vou botar o que eu posso botar em evidência. O que eu posso botar em evidência? Eu posso botar em evidência k vezes k menos 1 ao quadrado. Isso eu posso botar em evidência. E claro que a gente sabe que o sinal alterna, então eu vou botar escrever de lá para cá, ok? De lá para cá. Tá, mas é claro que vamos pensar numa PG com a razão. Eu já vou explicar melhor que essa PG. Eu posso pensar a razão como sendo 1 sobre k menos 1. Vou pensar com uma razão, eu estou multiplicando k menos 1. Então eu vou botar k vezes k menos 1 em evidência. Aqui k vezes k menos 1, aliás, ao quadrado em evidência. Tá? E agora nós vamos ter o que? Quando eu boto k vezes k menos 1 ao quadrado em evidência, o que acontece com esse termo aqui? Esse termo vai ficar, o k vai cortar, vai ficar k menos 1 elevado a n menos 1 menos 2, certo? Então vai ficar assim, ó, k menos 1 elevado a n menos 3. O próximo termo viria um sinal menos, né? Botei em evidência k menos 1, o k sumiu, vai ficar k menos 1 elevado a n menos 2 menos 2. Então vai ficar k menos 1 elevado a n menos 4, etc. Né? O próximo termo vai ser o que? O próximo termo, vou escrever mais um pouquinho então, vai ser mais k menos 1 elevado a n menos 5. E assim por diante, menos, tá? Menos, até o último termo, que eu botei em evidência, vai sobrar o menos 1 elevado a n mais 1. Então assim, vou botar assim, menos 1 elevado a n mais 1. Podemos botar até um mais mesmo aqui, assim, né? O sinal vai ficar aqui, embutido aqui, n mais 1, elevado a... não, elevado a nada, simplesmente esse termo aqui, ó. É o último termo que veio daqui, ó, pessoal. Veio daqui, quando eu botei esse em evidência, sobrou isso aqui. Então nós temos aqui uma PG, e agora nós vamos trabalhar um pouquinho com isso, né? Então vou continuar escrevendo aqui. K vezes k menos 1 ao quadrado. E agora eu vou escrever isso usando uma fórmula de PG, progressão geométrica, né? Mas eu vou pensar assim, que o primeiro termo está aqui, tá? E o último termo está aqui, né? Então aquela nossa formulazinha aqui para a soma dos termos de uma progressão geométrica, que a gente não precisa deduzir agora, tudo bem. A gente até podia pensar nesse momento em fazer uma dedução de uma fórmula desse tipo, tá? Para economizar tempo, a gente vai assumir isso que é conhecido, né? Essa fórmula seja conhecida. Nessa hora é prático você já saber a fórmula, tá? Embora o ideal é que você não precise decorar quase nada, o mínimo possível. A fórmula diz que você pega o último termo e multiplica pela razão, tá? Então você vai pegar k menos 1, vou escrever mais detalhes, k menos 1 elevado, mais detalhes do que vai estar no gabarito que vocês vão ver depois no nosso site. Esse aqui multiplicado pela razão, que é menos k mais 1, a razão é menos esse número aqui, não é isso? Então é o último termo vezes a razão, menos o primeiro, que é o que? Menos 1 elevado a n mais 1, sobre a razão, que é menos k mais 1, menos 1. Seria isso aqui, tá? Agora eu vou ajeitar um pouquinho isso aqui, tá? Vamos ajeitar um pouquinho isso aqui, botar alguma coisa de menos em evidência, juntar alguns termos aqui, por exemplo, eu vou tentar juntar essas coisas aqui, tá? Para ver o que vai acontecer aqui. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou juntar esses dois termos. Eu podia escrever isso aqui como menos 1 vezes k menos 1, ou posso fazer o contrário, eu vou escrever k menos 1 como menos 1. Então isso aqui vai ficar uma coisa assim, ó. Eu vou tentar fazer mais passo a passo, tá? Eu vou fazer dessa maneira aqui, que a gente possa dar uma continuidade então ao raciocínio. K menos 1 ao quadrado. O que eu vou fazer então, que eu falei? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vou escrever esse termo como sendo menos 1 elevado a n menos 3 vezes menos, ficou ruim aqui, né? Menos k mais 1 elevado a n menos 3. Estou entendendo o que eu fiz aqui, ó? K menos 1 é menos 1 vezes menos k mais 1. Então menos 1 elevado a n menos 3 vezes menos k mais 1 elevado a n menos 3. Só isso que eu fiz diferente aqui. Menos 1 elevado a n mais 1. E aqui embaixo já podemos simplificar. Isso aqui vai dar menos k. Ó. Menos k mais 1 menos 1 dá menos k.
Tá, mas vamos continuar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou botar em evidência. Eu vou botar em evidência o que eu posso botar aqui em evidência. Eu posso botar aqui em evidência. Sim, desculpe, também tem um erro aqui. Porque eu estou esquecendo desse menos k mais 1 aqui, ó. Então tá, esse menos k mais 1 ficou elevado a n menos 3, mas tem o menos k mais 1 multiplicando ele de novo. Então, na verdade, eu estou somando 1 no expoente. É o menos k mais 1 vezes o menos k mais 1 elevado a n menos 3. Portanto, nós vamos ficar com n menos 2. Tá? Então, nós temos isso. Eu estava esquecendo esse produto, desse termo aqui. Agora eu vou botar menos 1 elevado a n mais 1 em evidência. Tá? Então nós vamos ficar com uma coisa assim, vezes menos 1 elevado a n mais 1 em evidência. Tá? O que sobra aqui dentro? Tá? Repara que menos 1 elevado a n menos 3 é a mesma coisa que menos 1 elevado a n menos 1. Né? De novo, se n menos 3 é ímpar, n menos 1 é ímpar e o n mais 1 é ímpar. Então assim, o sinal, elevar n menos 3 ou elevar n menos 1 é a mesma coisa. Tá? Não vai mudar o sinal. Ou seja, se n menos 3 é ímpar, o n mais 1 vai ser ímpar. Se n menos 3 é par, o n mais 1 vai ser par. Portanto, eu posso considerar que isso é menos 1 elevado a n mais 1. Então sobra simplesmente aqui dentro o que? Menos k mais 1 elevado a n menos 2 menos 1. Assim, sobre menos k. Ok? E agora a gente já vai, eu vou tirar esse igual aqui, porque a gente já vai fazer uma coisa que é, repare que a gente começou aqui na frente com a n mais isso. Eu vou passar já esse termo para o outro lado de uma vez. Lembrem-se que esse termo A2 eu já tinha calculado, e ele era k vezes k menos 1. Tá? Lembre-se disso. Então eu já vou passar esse termo para o outro lado. Claro que a gente passar para o outro lado, cuidado sempre significa que eu estou somando, estou subtraindo esse número negativamente, estou somando desse lado e do outro para poder passar para o outro lado. Passar para o outro lado é uma linguagem operacional, né? Vamos passar para o outro lado e nós vamos ficar com o seguinte, a n igual. Então passaremos para o seguinte. Vou precisar dessa folha também. Vamos ficar com o seguinte, a n igual. Então primeiro é esse que vai para o outro lado da... Vai ficar com menos 1, vai ter um menos de novo na frente. Menos 1 elevado a n mais 1. Que vai ser um menos 1 elevado a n mais 2, correto? Não é isso? Vai ficar, bom, vamos deixar aqui. Vai ficar menos 1. Deixo assim, depois eu arrumo. Menos 1 elevado a n mais 1. Vezes o A2, que é k menos 1. Né? Estou passando isso para o outro lado. Agora mais o que está aqui. Ó. Mais o que está aqui. Bom, o que está aqui, mais... Vamos continuar aqui embaixo, que isso aqui vai ficar grande. Agora reparem que eu estou aqui, ó, nesse pedaço. Vamos ter que ver a simplificação que vai acontecer aqui. Eu estou nesse pedaço. Esse K vai cancelar com esse K aqui. Então nós vamos ter apenas alguma coisa com um sinal que a gente vai ter que arrumar aqui. Eu vou ficar com K menos 1 ao quadrado. Vai surgir um menos 1, certo? Menos 1 vai ter aqui. Nós vamos ter aqui menos 1 elevado a n mais 1, que é menos 1 elevado a n vezes menos 1. Então vamos pensar da seguinte maneira, o menos 1, que eu vou botar em cima, o menos 1, que vem daqui do menos k. K menos k vai cancelar, vai ficar um menos 1 embaixo, que eu passo para cima. Vai ter menos 1 com menos 1 elevado a n mais 1, então eu vou botar o menos 1 ao quadrado vezes menos 1 elevado a n. Ou menos 1 elevado a n mais 2, como queiram. Vai ficar o k menos 1 ao quadrado, tá? E eu tenho que arrumar ainda este termo daqui, ó. Eu tenho que arrumar esse termo, que agora eu vou voltar para o k menos 1. Então eu vou escrever de novo menos k mais 1 como sendo menos 1 vezes menos k mais 1. E vai aparecer um menos 1 elevado a n menos 2. Né? Tá? Então assim, ó, vou deixar até isso aqui para ajudar a gente. Aqui. O mais é assim, vai ficar... Bom, é claro que aqui não dá para ver, então vamos ter que fazer mais para baixo. Né? Vamos fazer assim, ó, fica melhor. Eu estou escrevendo lá em cima, né? Eu tenho que olhar um pouquinho aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer assim para ficar melhor para a gente. Mais, já tem essa parte escrita, mais... o que vai decorrer daqui. Então vai ficar assim, ó, vai ficar k menos 1 ao quadrado, certo? Já cancelei, então não vai ter nada no denominador. Eu vou ter o menos 1 com menos 1 elevado a n mais 1, vai ficar menos 1 elevado a n mais 2, que eu vou partir em dois pedaços. Menos 1 ao quadrado, que vai ser simplesmente 1, menos 1 elevado a n. E aqui dentro eu tenho, o que eu tenho aqui dentro? Eu tenho menos 1 elevado a n menos 2, e aqui eu volto a escrever k menos 1 elevado a n menos 2, menos 1. Assim, tá? Só que
Bom, então igual. Isso tudo aqui vai ficar igual aqui. Vai ficar igual o que eu tenho lá em cima, né? Eu tenho lá em cima. Reparem que agora, menos 1 vezes menos 1 elevado a n mais 1, né? É menos 1 elevado a n mais 2. Mas você pode escrever como menos 1 elevado a n. Mesma coisa, a questão da paridade. Se n mais 2 é par, o n é par. Se n mais 2 é ímpar, o n é ímpar. Então menos 1 elevado a n k vezes k menos 1. Eu estou escrevendo apenas um malabarismo aqui algébrico, para no final ter uma fórmula mais ou menos enxutinha, né? Mas esse menos 1 ao quadrado não preciso mais disso, né? E eu vou ter, então o que eu tenho aqui agora? Esse menos 1 elevado a n menos 2 é a mesma coisa que eu vou escrever como menos 1 elevado a n, ok? Então vou escrever assim, nós temos ainda esse menos 1 elevado a n daqui, tá? Então vou repetir o seguinte, eu vou ter k menos 1 ao quadrado vezes menos 1 elevado a n, que multiplica menos 1 elevado a n, que é a mesma coisa aqui, vezes, que eu acho que aqui vai ficar um pouquinho apertado, mas vamos arrastar um pouquinho para cá, vezes k menos 1 elevado a n menos 2, vezes, aliás, vezes não, menos 1, menos esse 1 aqui, assim, ok? Muito bem. Então, continuando esse termo, eu vou deixar assim, menos 1 elevado a n, kk menos 1. Na verdade, o que eu vou fazer agora é, eu vou colocar, bom, vamos arrumar um pouquinho mais aqui. Então, menos 1 elevado a n, k menos 1, mais. Tá. O primeiro termo aqui vai aparecer k menos 1 ao quadrado vezes isso, certo? Menos 1 elevado a n vezes menos 1 elevado a n vai ficar menos 1 elevado a 2n, que é um número par. Então aqui o sinal vai sumir. Simplesmente eu vou ter k menos 1 ao quadrado vezes k menos 1 elevado a n menos 2. Então vamos ter k menos 1 elevado a n. E esse produto daqui vai me dar o que? Esse produto aqui vai me dar k menos 1 ao quadrado, né? K menos 1 ao quadrado. E eu tenho menos 1 elevado a n, tem um menos ali, né? Na verdade eu vou ter uma coisa assim. Eu vou ter menos, eu vou escrever com menos para ficar mais ou menos igual. Menos 1 elevado a n, k menos 1 ao quadrado. E agora, né? Agora o que eu faço? Na verdade agora eu vou fazer aqui, vamos colocar em evidência, nesse termo eu vou deixar sozinho. Isso aqui é o AN já, né? O valor de AN, certo? Então eu vou ter uma coisa assim, igual. Eu vou deixar o k menos 1 aqui na frente, k menos 1 elevado a n. Tá? E o que eu tenho aqui agora? Menos 1 elevado a n, certo? Tenho menos 1 elevado a n, então mais menos 1 elevado a n. Boto em evidência quem? Eu boto em evidência o k menos 1, k menos 1, k menos 1. E o que sobra? Sobra k menos k menos 1. Esse k menos k menos 1. Mas isso aqui vai dar 1. Certo? Vai dar 1. Então, finalmente, a minha resposta fica enxutinho e fica igual. Bom, vamos botar assim. Portanto, o que eu vou ter? Que o nosso AN é tudo isso que está aqui. Portanto, o nosso AN é k menos 1 elevado a n, certo? Mais o que? Mais menos 1 elevado a n mais menos 1 elevado a n vezes k menos 1. Bom, isso foi feito, reparem que a gente fez até o n igual a 3, né? Lembra que a gente a nossa soma, eu vou botar aqui de volta, o que a gente já tem aqui, ó. A nossa soma nós viemos até o n igual a 3. Tá? Então isso valeria para n maior ou igual a 3, essa resposta, n maior ou igual a 3. Mas reparem que se o n for igual a 2, a fórmula está valendo também, porque quando n é igual a 2, n igual a 2, o que acontece? Você vai ter, será que eu tenho a 2 mesmo? Vamos ver, né? Na verdade seria uma interrogação. Do lado de cá eu vou ter k menos 1 elevado a 2, menos 1 a 2 é positivo, mais k menos 1, que é o que? Botando k menos 1 em evidência, vai sobrar um k menos 1 mais 1, que de fato isso me dá k menos 1. Ok, então de fato está valendo também para n igual a 2. Então essa fórmula vale que para se n for maior ou igual a 2. Tá? Portanto, qual é a nossa resposta? Para n igual a 1, nós já tínhamos feito, né? Um setor dava k. Então a nossa resposta simplesmente é a seguinte, né? Resposta, né? De quantas maneiras, etc. Já que a gente chamou isso de AN, quantas maneiras a gente pode pintar? Resposta.
resposta. O AN vai ser o que? Vai ser K se N por igual a 1. E vai ser aquela expressão que a gente chegou ali. K menos 1 elevado a N. Essa aqui, ó. Vou mais uma vez colocar aqui para vocês. Essa aqui. Mais menos 1 elevado a N. K menos 1. Se N for maior ou igual a 2. Essa é a nossa resposta. E o problema está terminado. Chama a atenção de vocês, né? Claro que aqui teve muita conteirinha, uma conta só para ajustar uma formulazinha mais bonitinha, etc, etc. Mas a grande coisa do raciocínio, né? O grande clique aqui que a gente tem no raciocínio é quando a gente fez aquela soma, né? No momento que a gente descobriu, vou voltar a retornar mais uma vez aqui. No momento que a gente descobriu, a gente reparou na seguinte fórmula, né? Eu já me perdi aqui onde é que está a soma. Deixa eu ver. Quando eu cheguei nessa expressão aqui, ó, né? Eu cheguei nessa expressão que foi feita através. Bom, eu cheguei nessa expressão, tudo bem. Essa expressão foi um raciocínio que foi feito, que é aquele raciocínio dos setores, e depois quando a gente escreveu isso aqui, ó, foi muito importante. Tendo aquela expressão, nós escrevemos isso de uma maneira a poder. Bom, eu tenho uma soma, mas eu quero isolar o AN só, ou AN menos 1. Então, você escrever isso é um truque interessante. Você faz isso, que de maneira que quando você soma, você vai cancelando várias coisas, sobram só as pontas, as duas extremidades, e você sabe esse termo, então você tem uma fórmula para isso, tá? Então é isso aí, pessoal. Boas provas para vocês, né? Bom trabalho aí.